Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no dia 21 de junho de 2020, diretamente da Casa Pastoral da Assembleia de Deus em Remígio, para mais uma vez louvarmos a Deus e pregarmos a sua palavra, como também adorá-lo na beleza da sua santidade. Convidando os amados irmãos aqui de Remígio, os amados irmãos das demais cidades que nos assistem, para que juntos, de harpa em punho, de Bíblia principalmente, você nos acompanhe e nos ajude e participe e adore a Deus, porque nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus. Vamos orar neste momento, orando pelos irmãos e irmãs que estão afetados pelo Covid-19. Tem a filha de um pastor Lemos, da cidade de Salgado de São Félix. A filha e o esposo estão acometidos. Vamos orar por eles, orando também pelas irmãs, irmã Nena, que está se recuperando, a sua filha, Elaine, e os demais, orando pelas famílias enlutadas, para que o Senhor console. Oremos, portanto. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos por esta oportunidade, te dando graças pelo dia de paz que nos concedeste. Agora receba de nós o louvor, a adoração. Ajuda os teus filhos aqui presentes, irmão Edson, irmã Fabiana, trabalhando na transmissão desta live. Seja conosco, ó Deus. Ajude Helena no louvor, ajude-me na ministração da palavra, para que possamos, meu Deus, te servir e fazer a tua obra aqui neste momento. Oramos assim, em nome de Jesus. Vamos cantar, queridos, 46, um pendão real. Toda a igreja louvando a Deus. A igreja aqui e além, adorando a Deus. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, nem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, nem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Em receio sente no seu coração, e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, nem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão.
amor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venha ter o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje faremos este culto voltado para o tema família. Vamos estudar porções da palavra de Deus relativas ao relacionamento da família. Com quem a família deve se relacionar? E aí vamos aplicar em nossas vidas, neste tempo, queridos, em que é tão importante o fator comunicação. Até aproveito para dizer aos irmãos que cuidado com a comunicação que você ouve, que você vê através de vídeos. E o vídeo ele tem dois componentes, né? É o audiovisual, e você ouve e vê ao mesmo tempo. E eu quero dizer aos amados que existe um turbilhão de informações. Turbilhão. Não é brincadeira a quantidade de informações que se tem hoje. Quantidade de grupos. O WhatsApp está fazendo uma revolução no mundo, juntamente com o Instagram, Facebook, e Twitter e Telegram. Então, estes instrumentos muito bons, eles servem para a divulgação do Evangelho, servem também para a disseminação do pecado e também, infelizmente, serve para a disseminação de heresias. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre quem é a figura do anticristo. E estou fazendo seleção, ouvindo expositores da palavra, e falamos já na quarta-feira, no programa Jesus é o Caminho, da Rádio Central Gospel, que eu convido a você a ouvir este programa todos os dias, de 9 ao meio-dia, com o evangelista Eduardo Silva. Programa Jesus é o Caminho. Na quarta-feira, nós temos um período chamado Momento Escatológico. E aí, nessa quarta-feira, estarei trazendo uma terceira visão sobre o que a igreja pensa, quem é, de onde virá o anticristo. Então, só neste segmento, amados, existem muitos comunicadores que estão trazendo informações, algumas com muitos disparates, isto é, com muita interpretação equivocada da Bíblia. Portanto, eu convido os irmãos para ficarem atentos e não se iludir com qualquer comunicação. A imprensa, amados, ela mais desinforma do que informa. Nós temos que saber o que está por trás de tudo isso que está acontecendo. Há coisas muito acima, não é, da nossa percepção. É como um iceberg, que só aparece 10%, mais ou menos, dele acima da superfície, e o pesado está embaixo. Foi aquilo que derrubou, que afundou o Titanic. Não é? Então a gente tem que ter cuidado. O crente hoje, ele precisa se voltar para os acontecimentos, porque eles estão anunciando a volta de Jesus. Portanto, fique firme, cuidado com a comunicação, com aquilo que você ouve. Busque canais competentes, corretos, de uma interpretação bíblica correta, para que você não se confunda com a igreja de Tessalônica, que Paulo precisou trazer uma aula na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2,
Paulo começa dizendo: amados, quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, não vos movais facilmente no vosso entendimento, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, e por aí vai. Esse texto, amados, ele tem uma conotação e uma interpretação que está sendo revista por muitos e é muito interessante. Então, cuidado com a comunicação. A comunicação com relação àquilo que você ouve. E hoje vamos tratar da comunicação dentro da família, a comunicação com Deus, a comunicação com a igreja e a comunicação dentro da família. É um dos assuntos da família que eu mais gosto de estudar, de ministrar, porque eu preciso, né? De vez em quando eu levo aqui um feedback, né? Cuidado com a comunicação interna, porque a gente se ocupa, lê muito, estuda e passa mais tempo estudando e lendo do que se comunicando com, muitas vezes, as pessoas de casa. Aí eu às vezes, tenho ouvido alguns feedbacks muito interessantes e necessários e eu me corrijo, né? Tem que parar um pouquinho e se voltar para a família. Muito bem, pensando nisso, amado, abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 24, e versículo 15. Esse texto é muito conhecido. Josué convida o povo de Deus a servir ao Senhor, porque Josué renova a aliança com o povo, renova a aliança de Deus com o povo, renova a sua aliança com Deus. E aí, ele convida o povo. E nós temos que fazer isso, amado. Neste momento em que a igreja está vivendo, é um momento diferente. Então, nós precisamos saber e ter consciência da importância de servir ao Senhor. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Que Deus aplique a sua poderosa palavra em nossas vidas e corações. Vamos convidar a nossa irmã Leni Bronzeado para louvar a Deus com um dos seus hinos. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui em mais um culto da família. Que nesta noite todas as famílias sejam abençoadas por Deus. Que possa cada família estar aí nesta noite meditando na palavra. E eu quero louvar ao Senhor com o hino é adorar. Então, que você possa adorar a Deus também quando Ele não lhe responde, né? Adorar a Deus acima de tudo, acima de qualquer circunstância. Que nós possamos adorar a Deus, mesmo que lhe falte tudo, mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade, mas que possamos estar adorando a este Deus que tudo pode, que cuida de nós maravilhosamente bem. Pode soltar. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome.
adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando do fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Cada momento da minha vida. É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta
Louvado seja o nome de Jesus. Nós louvamos a Deus, amados, por este louvor abençoado em que nos convida a louvarmos a Deus, seja qual for a circunstância. Este é o nosso desafio. Louvar a Deus em qualquer circunstância. E aí, amados, nós estamos começando a viver um tempo em que a nossa fé está sendo confrontada. Está sendo confrontada. Por conta das circunstâncias que estamos vivendo. E aí, meus queridos, a igreja precisa, né? Nós precisamos atentar para isso. Nós não podemos ficar alheios. Alguém está dizendo, alguém já disse, que depois dessa pandemia, a igreja vai ser diferente. Não sabemos se vai ser melhor, se vai ser pior, mas sabemos que vai ser diferente. Então, amado, comece a pensar. E eu queria convidar vocês, os amados irmãos que me ouvem, principalmente os aqui de Remígio, né? Nós estamos aqui juntos fazendo a obra, e eu peço aos irmãos que orem comigo. A Bíblia diz que se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa na terra, isso vos será feito. Eu estou pedindo a Deus, me veio isso hoje ao coração para incrementar este pedido. Eu estou pedindo a Deus que Ele me oriente como vai ser a igreja de agora em diante. Que estratégias nós devemos usar? O Evangelho não mudou. A palavra é a mesma. Até muitos comentaristas e pregadores estão dizendo agora, muitos crentes também, graças a Deus, é hora de nos voltarmos para a palavra. Aquela coisa triunfalista que muitos gostam, né? Ela precisa ser revisada neste momento para um procedimento de volta à palavra, de aprofundamento na palavra, de entendimento do tempo em que estamos vivendo, cuidando da nossa comunicação com Deus. E nessa comunicação com Deus entra o relacionamento da família. Porque, amados, na Bíblia nós vemos a própria natureza se comunicando. No Salmo de número 19, o texto sagrado diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A natureza comunica. Olha só, quem está dizendo é um texto sagrado, inspirado, os céus, o firmamento. Olha para o céu agora, pode ser que esteja nublado, mas olha para o céu num dia, um céu limpo. Olha para o céu num lugar em que não haja muita luz, e você vai ver a grandeza. Olha para o céu, para você ver o que tamanho é a terra. E olha para a terra e vê que tamanho somos nós. A natureza, irmãos, comunica a grandeza de Deus. A natureza comunica a poderosa intervenção de Deus. É Deus se comunicando conosco através de detalhes da natureza, né, que são incompreensíveis. Desde o mundo micro, né, e aí estamos vendo uma criatura que eu estava ouvindo hoje a descrição, o vírus fica alojado dentro de uma capa de gordura, e ele se identifica com a célula, ele é protegido, e ele tem uma proteína que quando toca na célula, se identifica com a célula humana dentro do organismo, e aí ele entra na célula, e lá dentro ele se reproduz, e aí ele traz todo esse mal. Isso é a palavra dos biólogos, eu não sou da área.
Estou reproduzindo o que eu ouvi. Mas veja só, é uma criatura ínfima, não é? De um tamanho que o olho humano não é capaz, não é possível ver. Mas é uma criatura viva, que entra no organismo vivo e penetra e traz o mal. Desde este mundo micro até o mundo macro, das estrelas, dos planetas, das galáxias. Nisto tudo, amados, nós vemos a poderosa mão de Deus. É Deus comunicando. Deus se comunicando conosco. E aí a gente vê a maravilha da revelação na palavra, quando lemos que o próprio Deus se comunica conosco através da palavra, além das outras formas de comunicação. Ele se comunica através dos dons, ele se comunica através dos ministérios que ele deixou e através da sua palavra. Hebreus, capítulo 1. Olha só que coisa impressionante. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Que coisa tremenda. Deus antigamente falou de muitas vezes e de muitas maneiras. Irmãos, não imagine que Deus só fala de uma maneira. Deus tem milhões e milhões de modos de comunicar-se com o humano. A gente aqui, às vezes, coloca Deus dentro de uma caixinha e pensa que Deus é limitado como nós. Abra a sua mente. Leia a palavra para você ver a grandeza do Deus a quem servimos. Esse Deus Criador tremendo, maravilhoso, que a gente nunca vai entender. Creio que quando chegarmos no céu, um novo corpo, uma nova dimensão, teremos, obviamente, uma ideia muito melhor da que temos hoje. Porque a nossa limitação humana, né, a própria palavra diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para nós. Então nós não temos muita ideia do céu, da grandeza de Deus. Só temos uma certeza, é que nós o veremos. Mas Ele se comunica conosco. Ele se comunica conosco através do seu Filho. E aí, versículos 2 e 3 desse texto, né? Olha que coisa impressionante. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus é herdeiro de tudo e foi por ele que Deus fez o mundo. O qual, próprio Jesus, o Filho, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Irmãos, que texto impressionante. Jesus é o resplendor da glória de Deus. É a expressa imagem da pessoa de Deus. Esse Deus, tremendo Criador, Ele encarnou, através do Filho, na linhagem humana, Ele encarnou, Ele se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Preste atenção nessa expressão. Eu estou falando da comunicação de Deus. Deus se comunicando conosco. E aqui está falando da comunicação de Deus através de Jesus. Esse Jesus que sustenta todas as coisas. Você é sustentado por Jesus? Você é sustentado por Deus? Às vezes, amados, o nosso entendimento infantil é que não ter nem, por exemplo, as pessoas que não estão trabalhando, estão vivendo por fé. Não, amados.
Viver por fé no sentido completo. Se você trabalha, você vive por fé. Se você é pobre, você vive por fé. Se você é rico, você vive por fé. Ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é uma expressão, amados, que não deixa nada está fora do sustento de Deus, da guarda, da proteção, da intervenção, do acompanhamento de Deus. Nada está fora. E aí, o restante do versículo resume o plano da salvação, havendo feito por si mesmo. Jesus fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados, quando ele veio, passou 30 anos trabalhando de carpinteiro, e aí depois arrebanhou uma multidão, 12 discípulos, 3 dele, bem pertinho dele, 3 dos discípulos, bem pertinho dele, e ele aí mandou 70 para pregar o Evangelho. E aí ele veio dizendo, eu vim para o que era, ele veio para os judeus. Mas aí os judeus não entenderam, apesar de saberem que ele viria, sabiam até onde ele ia nascer. Havia uma comunicação de Deus, olha, o filho vai nascer em Belém, é da família de Davi. O povo, até os séculos daquela época, sabia. Jesus, filho de Davi, todo mundo sabia. Havia uma comunicação, mas eles rejeitaram. Então, igreja, preste atenção, igreja, preste atenção, igreja. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito importante. Deus está falando para a humanidade. Ele agora está deixando todo mundo, o mundo inteiro, falando um mesmo assunto. Deus está no controle de todas as coisas. Por quê? Porque Ele se comunica. Porque Ele se comunica. Ele quer comunicar-se conosco. E aí, voltando ao pedido de oração, que eu não concluí, porque é tanta coisa que vem à mente, mas eu estou pedindo a Deus e peço que os irmãos orem para que o Senhor nos revele. Se você tiver uma revelação, me diga. Eu estou pedindo a Deus uma revelação de como será a igreja. Até onde a igreja vai. Que coisas veremos da revelação do que há de vir. Deste novo tempo que está surgindo, e que no dizer do apóstolo Paulo, quando ele falou na segunda carta aos Tessalonicenses, na nossa reunião com ele, não será assim sem que antes venha a apostasia. Só um parênteses, amados, essa apostasia não é o abandono da fé. Essa apostasia aí, o sentido do texto, isso dá para fazer um estudo muito profundo, mas o sentido do texto é rápido, arrebatamento. Sem que antes venha a apostasia, o rápido. Todos os comentaristas que você ouvir, que você ver, vão interpretar isso aí como rápido, como a apostasia da fé. Mas em outro texto, só num estudo específico disso, aí o próprio apóstolo Paulo fala em apostatar da fé, isto é, abandonar a fé. Mas apostasia não significa abandonar a fé. Apostasia significa rápido, separação. Essa palavra não foi traduzida, essa palavra foi transliterada. Não existe a palavra apostasia no português. Então, sem que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Então, vocês sabem do que eu estou falando. Homem do pecado, filho da perdição. O que está por trás de todos esses acontecimentos, preste atenção, igreja. O que está por trás de tudo que está acontecendo no mundo é a aproximação do homem do pecado, do filho da perdição. Agora, a imprensa, a comunicação dos homens está desviando a atenção das pessoas. Disseram semana passada que o fim do mundo seria essa semana que passou. Para
que é essa informação? É para desinformar. É para você acreditar, e as pessoas lá de fora, principalmente, que não creem em Deus, não creem na Bíblia, começar a dizer, não, então esse negócio de Jesus voltar, esse negócio de arrebatamento de igreja, isso é conversa dos crentes, esse negócio de fim do mundo, isso não vai acontecer. Isso é a desinformação, para você não entender a verdadeira informação, porque por trás de toda mídia, por trás de toda notícia, por trás de toda comunicação dos homens, eles estão desinformando e também eles estão confundindo para que as pessoas não entendam que o homem do pecado, filho da perdição, está se aproximando. Então, queridos, a família precisa, nestes últimos dias, e vocês sabem muito bem, toda vez que pastores vão falar sobre a família, nós começamos dizendo, a família está sob ataque do inimigo, a família está sendo destroçada. Com todo respeito, as pessoas que casaram sexta-feira, sexta-feira eu fiz a cerimônia de casamento, a cerimônia, as bênçãos de 2 casais aqui da igreja, 2 jovens que casaram, e o casamento estava sendo realizado em João Pessoa, e eles foram aconselhados a ficar em casa e dar o sim ao juiz pelo aplicativo Zoom, aquele aplicativo que a gente faz reunião, que a gente conversa com diversas pessoas. Então, havia ali, de 30 e poucos casais. E pasmem, casais do mesmo sexo casando diante de um juiz. Amados, isto é o fim dos tempos, é a destruição da família. Enquanto casais héteros estavam casando, havia também outras modalidades de casamento no mesmo momento, sob a mesma lei, diante do mesmo juiz, da mesma autoridade. Isso um claro confronto à palavra e aos ditames de Deus. Os homens se juntando, isso é cumprimento de Romanos capítulo 1. Mas aí, amados, enquanto família, neste momento em que o mundo está mergulhando, o pecado está se multiplicando, a família precisa de se comunicar com Deus, precisa aprimorar a sua comunicação com Deus. O ser humano, queridos, é criatura de Deus, foi criado por Deus. O que é que nós vemos desde o século XIX? Alguém que criou uma teoria, e essa teoria, a ciência abarcou, e é a teoria dita como certa pelos cientistas. Mas o que é o homem? Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Por isso, irmãos, que eu gosto do nosso conjunto de doutrinas, e eu dizia para o casal que estava casando, eu só estou fazendo esse casamento aqui, só estou dando essas bênçãos aqui, porque este jovem, eram 2 jovens, irmãos, 2 irmãos casando, e eu disse, e confirmando com os pais deles, estes 2 homens nasceram homens, estas 2 meninas, essas 2 jovens, nasceram mulher. Porque, amados, até isso nós poderemos ver hoje, nessa pandemia de gêneros que está assolando o mundo. O povo está abandonando o padrão de Deus. Mas o ser humano é uma criatura de Deus, criado homem e mulher. E o casamento é para ser de homem e de mulher. Então, esse casamento, esta estrutura chamada família, é preciso ter uma boa comunicação com Deus, porque foi Deus que nos criou. Ele vive em Deus o homem.
criado com Deus, vive em Deus. Paulo pregando onde ele disse, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nós vivemos e nos movemos e existimos através dele. Vivemos nele, em Deus. E nós temos consciência, amados, que nós vamos voltar para Deus. Por isso que temos que nos comunicar com Deus, porque somos criatura dele, porque vivemos nele e porque vamos voltar para ele. Olha que coisa impressionante, a gente foi criado por ele, a gente vive nele e a gente vai voltar para ele. Eclesiastes 12:7 diz, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Então, amados, nós vamos voltar a Deus. O espírito, o pó vai ficar aqui na terra, mas o espírito vai voltar a Deus, porque foi sopro de Deus no nariz do primeiro homem. E aí, amados, nós, portanto, nós temos necessidades espirituais, porque somos espirituais. O mundo não entende isso, amado. E a igreja precisa, nesses últimos dias, entender e comunicar isso. Minha gente, nós somos criaturas espirituais e precisamos de comunicação com Deus, o Criador. E está aí a prova, irmãos. Se alguém não crê pela fé como nós cremos, mas tem um fato histórico provando esse Jesus histórico que existiu, que nasceu em Belém, que andou na Galileia, que morou em Nazaré, que navegou no mar da Galileia, que andou em Jerusalém, que foi morto em Jerusalém. Esse Jesus é a expressão de Deus, é a encarnação de Deus. Ele veio aqui para remir a humanidade. Isto é um fato, queridos. Esse fato, o povo não entende assim, como redentor da humanidade, que veio resolver o problema do pecado. Então essa comunicação com Deus nós precisamos, porque nós somos seres espirituais. E o salmista diz, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando? O salmista já dizia isso naquela época. Nós hoje, amados, estamos bem mais perto. Brevemente, nós estaremos ante a face de Deus. É a nossa esperança, é a nossa alegria. E, portanto, vamos viver entendendo como o tempo está chegado e nós não podemos nos afastar de Deus enquanto família. A família, amados, infelizmente tem relegado a Deus a um plano secundário. Deus tem estado esquecido em muitos lares, porque tem muito concorrente de Deus, tem muito concorrente da vida espiritual. E o inimigo, ele trata de utilizar-se das coisas que existem hoje para exatamente fazer esse afastamento, para fazer essa concorrência desleal. Você passa mais tempo nas coisas daqui do que com as coisas de Deus. Eu estou falando para crentes, e que não é ainda, queridos. E aí nós fomos ensinados de que a vida de trabalho é uma vida separada da vida espiritual. Mas não é. Eu estou vendo aqui o irmão Edson, o empresário, quando ele está na loja, ele está servindo a Deus na loja. Ele está trabalhando e servindo a Deus na loja. Ali é uma extensão da sua vida espiritual, é uma das facetas, é um dos segmentos. Assim é que nós devemos encarar a vida, queridos. Nós temos que nos relacionar com Deus em todos os segmentos, em todos os momentos da nossa vida. Com sabedoria. Com sabedoria. Tem um momento do trabalho, momento que você está trabalhando, obviamente você não vai estar pregando o evangelho toda hora.
Mas você está fazendo aquilo ali por causa de Deus. Porque Deus te concedeu sabedoria, força, saúde. O relacionamento com Deus, amado, se estabelece através do novo nascimento. Então nós temos que, olha, enquanto família, precisamos nos relacionar com Deus, porque nós somos criatura dele, porque nós iremos voltar para ele, porque ele vive em nós, porque nós temos necessidade espiritual, e para que esse relacionamento seja mais íntimo, nós precisamos estabelecer essa comunicação através do novo nascimento, da conversão, da regeneração, da justificação, da santificação. E aí, esses três processos, esses três eventos, eles já se cumpriram na nossa vida quando aceitamos a Jesus. Nós somos justificados, regenerados, santificados. Estamos agora no processo de santificação, mas nós precisamos nascer de novo. Então, quem você conhece que não nasceu de novo, você precisa levar esta palavra, este evangelho. Nicodemos, ele chegou para perto de Jesus e disse, João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ei, Nicodemos, você está entendendo que eu sou filho de Deus, você está entendendo os sinais que eu faço, mas você, para se relacionar comigo, você precisa nascer de novo. Nós já nascemos, queridos, graças a Deus. Agora, os outros precisam nascer. Quantas pessoas na tua cidade, na tua família, e às vezes dentro da tua casa, precisa nascer, mas você não está comunicando o evangelho a esta pessoa. Então chegou o tempo da igreja se voltar. Ei, está pertinho do arrebatamento. As pessoas vão ficar aqui na terra, num sofrimento terrível, e outros num gozo tremendo, numa alegria tremenda. Quem vai ficar triste aqui na terra é quem já aceitou Jesus e abandonou a fé, é quem gostava de crer, os simpatizantes, que eu falei sexta-feira, né? Aqueles que gostam dos crentes, aqueles amigos que nós temos, né? Que gostam do evangelho, gostam dos crentes, e pessoas amigas da família, meu pai, minha mãe, eu gosto que você, até pessoas, homens principalmente, não manda a mulher para ir para a igreja, mas ele não vai. Essas pessoas, eles quando se acordarem no dia do arrebatamento, né, quando eles derem por si, eita, o negócio é verdade, o povo desapareceu. Alguns vão ficar sofrendo, outros não. Outros não. Então, amados, nós não podemos deixar de dar esta ênfase. É preciso, para se relacionar com Deus, é preciso nascer de novo. Nada deve bloquear, impedir, atrapalhar o relacionamento da família com Deus. Por isso, nenhum pecado pode estar nesta linha de comunicação. Nenhum pecado. Nós não somos perfeitos. Mas nós não vivemos, nós já morremos. Falei disso sexta-feira. Nós já morremos para o pecado. Nós já morremos para a ação pecaminosa do pecado que nos afasta de Deus. Por isso que Pedro escreveu para a família, para os homens e mulheres, dizendo assim, 1 de Pedro 3,7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, amados, nada deve impedir a nossa comunhão com Deus, a nossa comunicação com Deus. E oração é comunicação. O segundo aspecto da comunicação da família é a família e sua comunicação no seu relacionamento com a igreja. Qual é o relacionamento que você, enquanto família, tem com a igreja? A igreja, queridos, é uma instituição divina. Jesus falou na minha igreja. Ele falando na minha igreja.
Mateus 16, 18, ele diz a Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, igreja não é uma instituição qualquer. A igreja não é um clube social. A igreja não é um ajuntamento de pessoas apenas. É tudo isso, é um ajuntamento, é uma reunião, mas é uma reunião com um objetivo diferente, de implantar um reino. Nós temos um objetivo. Atos 20, 28, o apóstolo disse: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar-lhes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja é de Deus e foi comprada pelo sangue de Jesus. Portanto, você tem que ter um relacionamento correto com a igreja. A vida espiritual do povo hoje, irmãos, do mundo hoje, eles estão absolutamente afastados de Deus. Eles não têm esse componente, servir a Deus. O que é que um homem comum, uma pessoa, por isso que Paulo chama de um homem natural. Qual é a visão de um homem natural? É trabalhar, é lazer, os que são corretos, é família, não é? Muitos têm, agora outros já têm abandonado. Mas, meus amados, a maioria das sociedades, e o pior, das sociedades modernas, dos países desenvolvidos, eles abandonaram essa questão de Deus, de religião, de fé. Então eles não têm Deus. E se não tem Deus, imagina a igreja. Os templos na Europa, a maioria deles estão fechados. A maioria foram vendidos e hoje são cinemas, bares, casas de show. Nos Estados Unidos, acontece também a mesma coisa. Eu estava lendo um depoimento, eu estava ouvindo uma palavra, agora um estudo sobre o anticristo, e o pastor pregando e uma pessoa fazendo um comentário, dizendo: aqui nos Estados Unidos, no estado, eu não me lembro qual foi o estado que ele disse que estava, ele disse: é proibido ir para a igreja, mas se pode comprar maconha. Comprar maconha não é proibido, é legalizado. Mas ir para a igreja está proibido. Porque o mundo não tem ideia do que é Deus. Então, queridos, se não tem ideia do que é Deus, muito menos de igreja. Então, nós precisamos, enquanto família, nos aprimorarmos a nossa comunhão com Deus e com a sua igreja. A igreja é de Deus. Jesus foi quem fundou. E Paulo faz uma comparação muito bonita, muito profunda, né? Falando aos homens e às mulheres, maridos e mulheres, entrelaçando com a igreja, e ele diz assim, Efésios 5, 22, 27, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Olha aí, que comparação interessante. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Jesus é o cabeça e salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, nós, enquanto igreja, estamos sujeitos a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glória a Deus. Jesus está preparando a igreja. Ei, tem ruga? Vai ter que ser passado no ferro quente. Ruga. Quando a gente lava uma roupa, a roupa fica cheia de rugas. Aí é preciso passar o ferro quente para tirar as rugas. É preciso que tire as máculas, as manchas de pecado. Nem mácula, nem ruga. E tirar a ruga passa por um processo. Nem coisa semelhante, mas ao contrário, santa e irrepreensível. Jesus está preparando a igreja para apresentar a si mesmo. Ele está lá, está lá nos céus, e brevemente ele vem buscar a igreja.
Ele não vai descer à terra para buscar a igreja. A trombeta vai soar. Nós nos encontraremos nos ares com o Senhor, conforme o dizer de Paulo. Mas aí, queridos, essa igreja que vai subir tem que ser santa e irrepreensível. Essa igreja são as famílias que têm comunhão com Deus e que têm comunhão com a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Você está entendendo a importância da igreja? Tem tanta gente aperreada hoje. Eu quero voltar para a igreja, eu quero ir para os cultos. Eu já ouvi isso de muitas pessoas, até que não eram tão assíduas assim. Graças a Deus. Deus permita que quando nós voltarmos, você que desprezava, relaxava, deixava a igreja em segundo plano, terceiro, que você agora venha ser tocado pelo Espírito e que você volte com entusiasmo e com alegria para servir ao Senhor. Agora, queridos, eu não me engano, os frios vão ficar, alguns dos frios vão ficar mais frios ainda. Está lá naquela palavra do Apocalipse: quem for sujo, suje-se mais. E quem for limpo, limpe-se mais. Deus está passando ferro na igreja, tirando as rugas. Deus está tratando com a igreja. Então, cuide em se comunicar, enquanto família, em se comunicar com a igreja. É importante que a família estabeleça um ótimo relacionamento com a igreja, identificando-se com ela. Olha, queridos, como era na igreja primitiva, no começo da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. Essa expressão eu achei impressionante, maravilhosa. Não era como a igreja de hoje, heterogênea como a igreja de hoje. A igreja primitiva, irmãos, era mais homogênea. E em toda a alma havia temor. Na igreja de hoje não há isso. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, à igreja de Corinto, e disse: há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Tem fraco, tem doente e tem gente dormindo. É a parábola de Jesus sobre as virgens. Todas virgens, todas trajadas adequadamente, todas com lamparinas, todas dormiram, e algumas tinham reserva e outras não tinham, e ficaram, e as lamparinas se apagaram. Então, queridos, olha como era a igreja primitiva. E em toda a alma havia temor. É preciso que a família estabeleça um ótimo relacionamento com a igreja. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja não transformou isso aqui, está também no capítulo 4 de Atos, não transformou em doutrina. Nós não precisamos vender agora os nossos bens para viver em comum. A igreja de Jerusalém, ela começou por um aspecto positivo, bom, correto, certo, que era em toda a alma havia temor, mas no aspecto administrativo, eles cometeram um equívoco. Jesus não mandou dizer assim: olha, os que aceitarem a mim agora, venda tudo e entrega aos apóstolos e vão viver tudo num canto só, comendo tudo. Jesus não disse isso. O livro de Atos está dizendo que aconteceu assim. Mas o que ocorreu a essa igreja de Jerusalém? 3.000 aceitaram. Depois outros mais milhares, se tem uma ideia mais ou menos que já tinha 8.000 pessoas na igreja de Jerusalém, logo após a morte de Jesus. Mas o que foi que veio depois? Veio uma perseguição, porque a igreja ficou acomodada. E os judeus, eles achavam que o evangelho, a salvação, era só para os judeus. Por isso que depois houve uma polêmica entre Pedro e Paulo. O evangelho não era para ser pregado aos gentios, ou se fosse, os gentios teriam que agora proceder com os rituais judaicos. Isso aí foi o ponto de polêmica entre Pedro e Paulo, e eles depois se ajustaram, porque Pedro falhou, e Paulo tinha um entendimento muito mais amplo, e próprio Pedro depois justifica isso, declara isso. Então, amados, na igreja primitiva havia um profundo e tremendo e maravilhoso relacionamento. Capítulo 4
Eu li 2, 42 a 44 e agora 4, 32 e 33 de Atos, que diz: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Em toda a alma havia temor. Em todos eles havia abundante graça. Meus queridos, caminhemos para esse estágio, porque eu creio que é o estágio que a igreja vai alcançar antes do arrebatamento. Não se preocupe, irmãos. Fique tranquilo. Eu não quero ser profeta do caos. Nem sou pregador do Evangelho, pela graça e bondade de Deus. Mas mais coisas virão. E essas coisas que virão, que vão abalar o mundo, como essa que está acontecendo agora, nada mais é do que uma demonstração da bondade de Deus, chamando a humanidade, chamando os crentes. Mas por outro lado, queridos, Jesus também disse que o amor de muitos esfriará. Então cuidado com o seu coração, se comunique com Deus, tenha um bom relacionamento com a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, para que você não fique neste mundo e perca o grande momento do arrebatamento da igreja. Nós podemos e temos que identificar com a igreja, frequentá-la. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Final aqui nos avisos eu vou dizer quando mais ou menos voltaremos à casa do Senhor, em reunião. Mas o salmista diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não é uma pergunta, viu? Alguém lê isso aqui: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não é uma pergunta. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É uma afirmação: nós iremos. Não está convidando ninguém aí, ele está dizendo que vai, e por isso se alegra. Colossenses 4,15 diz, né, com relação a amar a igreja, não criticar, não desprezar, não falar dela, saudar os irmãos que estão em Laodiceia, dizia Paulo, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. A casa dos irmãos ali naquele tempo que não havia templos, as casas eram igrejas. E Paulo saudava muitas igrejas na casa dos irmãos, porque havia uma grande comunhão. Geralmente a família que tem um bom relacionamento com a igreja é uma família integrada, estável e feliz. A igreja reúne e une a família. Por último, queridos, concluindo, a família e a sua comunicação consigo mesma, ou seja, seu interrelacionamento. Por isso é importante, para isto, é importante a doação. Você tem que se doar. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Dá atenção, dá amor, dá respeito. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, o relacionamento entre a família, dentro da família, entenda que estou falando de 3 canais de comunicação da família. Primeiro com Deus, depois com a igreja, e agora terminando, a família dentro de si. Precisamos nos dar, precisamos nos doar uns aos outros. Tem que haver renúncia. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Por que que muitos casais não têm suportado a convivência? Porque não renunciam. Porque não se ajustam. E aí, amados, para que você tenha um bom relacionamento com Deus, é preciso, como já foi dito por Pedro, né? É preciso que você tenha um bom relacionamento entre marido e mulher. Esse é o cerne, esse é o ponto X da questão da família. Marido e mulher.
aí está o segredo da comunicação que afeta a sua vida espiritual. Agora eu me lembro de uma pessoa que chegou para mim, não foi aqui nessa cidade onde eu estou, em outro lugar, e a pessoa disse assim: pastor, achando que estava dizendo uma coisa muito certa, pastor, eu resolvi abandonar minha esposa porque ela está atrapalhando a minha vida espiritual. Olha que coisa terrível, né? Ela está atrapalhando. Então, meu filho, se você abandonou ela, é você que vai ficar atrapalhado. Então, pague o preço, querido. Renuncie. Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Aplique isso na vida. Ei, tem hora que é preciso renunciar. Tem hora que é preciso andar uma outra milha. Tem hora que é preciso dar o outro lado para bater. Então, queridos, comunicação dentro da família precisa disso. Perdão. Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Fidelidade. Aliás, no perdão nós vemos a palavra de Paulo. Antes, serem uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A gente não perdoa facilmente. A gente quer ser perdoado, mas não perdoa facilmente. E de vez em quando é preciso ouvir: ei, precisa perdoar. Marido, perdoa a mulher. Mulher, perdoa o marido. Aí está o centro, né, da problemática do lar. Marido e mulher. Precisa-se aprender a perdoar. E depois, amados, essa coisa aqui que eu vou ler aqui agora é impressionante. Queria mais tempo, mas não é possível e nós não vamos delongar. Mas o profeta Malaquias, e o importante é porque está em Malaquias. E crente, quando ouve falar em Malaquias, já pensa que o pastor vai falar em dízimo. Meu querido, não tem problema com isso não. Agora seja um dizimista, né? Porque você não vai ser, você não é ladrão, né? Então, vamos ser fiel nisso aí, porque quem diz é a Bíblia, não sou eu. Mas pastor dizendo isso numa live, é para dizer para o mundo inteiro, em alto e bom som. Quem não dá o dízimo está roubando ao Senhor. Não é o pastor, não é a igreja. Só para dar uma pincelada, mas Malaquias não tem só isso, viu, queridos? Graças a Deus pelo profeta Malaquias, porque ele evita de a gente ser ladrão do Senhor. Mas ele também fala, o profeta Malaquias, fala sobre... É um profeta que ele trabalhou, ele profetizou, falando ao povo na forma de perguntas. Uma coisa interessante. Eu vou ler 2, 14 e 15. O versículo 14 diz: e dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha. Mas o que é o porquê? Ele está falando, aqui no versículo 13, ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Aí o profeta diz ao povo: vocês estão perguntando por quê? E dizeis por quê? Aí o profeta responde, né, palavra de Deus para o povo: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Por que Deus não estava recebendo o culto de Israel? Porque Israel, o povo, os homens, tinham sido desleais com a mulher da sua aliança. Esse texto, amados, é impressionante. Versículo 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Na versão NVI diz assim, e ainda pergunto, por quê? A pergunta é: por que Deus não aceita a minha oferta? Aí o profeta responde: porque o Senhor, agora na versão NVI, porque o Senhor foi testemunha dos votos
que você fez a sua esposa, você e sua esposa fizeram quando jovens. Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez votos de casamento. Acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito, vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? O que Deus quer? Dessa união quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade. Todo casamento que eu realizo, eu digo: olha, minha gente, jovens, vocês que estão casando, tem uma testemunha aqui que vocês não estão vendo. Mas tem uma testemunha aqui, é Deus. Vocês estão fazendo votos. O marido diz: eu aceito a minha esposa no dia da fartura, no dia da saúde, no dia da paz e também no dia da calamidade. E aí vice-versa. E eles trocam as alianças e se dão beijos. E acham, não, beleza, pronto, começou agora a vida a dois. Mas isso tem que ser mantido, isso é uma aliança. Isto é uma aliança. E Deus foi testemunha dessa aliança. E Deus não vai receber o teu culto, a tua adoração, se você for infiel à mulher da tua mocidade. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. E na versão diz: porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. E o que é que Deus quer? Deus quer que de vocês, que Ele fez Ele quer uma geração, irmão. Ele quer, dessa união, quer filhos dedicados a Ele. Deus quer que da nossa comunhão geremos filhos dedicados a Ele. Portanto, que tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com a igreja e tenha comunhão entre si. Olha que três faces, né, da comunicação importantes na família, para sermos filhos de Deus, servos de Deus, preparados para o arrebatamento da igreja, para nos encontrarmos com o Senhor. Portanto, primeira comunicação, uma boa comunicação com Deus. Uma excelente comunicação com a igreja, convivendo, compromisso. Deus quer compromisso. Não seja crente, não é? De domingueiro. Não seja crente por admirar a vida espiritual, ou goste das coisas que vê na igreja. Não, mas seja crente por convicção, seja crente de dentro para fora, seja crente arraigado, com as raízes espirituais aprofundadas e arraigadas na pedra fundamental que é Jesus. E tenha uma boa comunicação com a família, e vive em paz, porque a igreja começa nas casas. Olha, o arrebatamento vai se dar nas casas, em algum lugar, porque alguns estarão na igreja, outros estarão dormindo, outros estarão trabalhando, alguns estarão viajando. Seja lá o que você estiver fazendo, o arrebatamento vai acontecer, nas situações mais inusitadas que você possa imaginar. Mas Jesus vai te levar se você estiver em paz, em comunhão e em compromisso com Ele. Portanto, aprenda isso nessa noite. Você precisa se comunicar com Deus, você precisa se comunicar com a igreja, você precisa viver em paz e em família. O elemento importante da família é o amor. E sobre tudo isso, revestido de amor, que é o vínculo da perfeição. Amor, alguma coisa que você decide amar e você constrói o amor. Todo dia aumenta, amados. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o amor. Capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, isto é, as profecias cessarão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Então tenha fé, tenha esperança e tenha sobretudo amor. Amor a Deus, amor à igreja, amor à sua família. O marido não é machão, é privilégio seu ajudar não só o trabalho doméstico, mas na educação dos filhos. Participa com a tua esposa. Infelizmente, hoje a família mora na mesma casa, mas nem sempre vive em comunhão. Cuidado com isso. Muitas famílias até desconhecem e ignoram as necessidades uns dos outros, porque passa o tempo todo agarrado com o smartphone. Não sabe nem o que é que o outro está passando. A família deve lutar e buscar com garra, com denodo, viver este relacionamento com Deus, com a igreja e consigo mesmo. Que Deus em Cristo vos abençoe. E que as famílias sejam fortalecidas no Senhor. E que vocês fortaleçam os lares, os laços de comunhão com Deus, com a igreja e com a família. Deus em Cristo vos abençoe. Irmã Leni vai cantar novamente. Graças a Deus por esta boa palavra. Cada família que ouviu possa estar alerta com esta comunicação, né? Se comunicando bem com sua família, com Deus e com a igreja. É uma bênção, porque às vezes os casais, eles não conversam muito, não tem muito diálogo, mas saiba que o diálogo é essencial no casal. E que sua casa, ela seja uma casa de bênção, uma casa onde o Espírito Santo habita. Então vamos louvar ao Senhor com o hino Casa de Bênção. Pode soltar. Minha casa é tua, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida, eu creio, como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver.
indispensável na minha casa. Tu és necessário a toda a minha família. Tu és bem-vindo ao meu lar. Minha casa será reconhecida, eu creio, como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Fica bem forte. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a todos os amados irmãos que assistiram. Deus abençoe a todas as famílias que assistiram este culto. Que vocês sejam abençoados e guardados por Deus. O irmão Admilson agradece mais uma vez as orações pelo pastor Geraldo Galdino. Ele está melhor. Pede oração por toda a família, principalmente por seu filho em Belém Belo Horizonte. Irmão José Catargino, pede oração por ela e sua família. Irmã Iris Cananéia também pede oração por sua irmã Fátima e por sua família. Moisés Souza pede oração pela saúde da família Amorim. A irmã Joana Dark e o pastor Adenildo de São Miguel, pois são carentes das orações. Adenildo, nosso companheiro aqui de perto do distrito de São Miguel, sempre nos comunicamos, e ele já veio aqui várias vezes em Remígio, graças a Deus pela vida do servo do Senhor, nosso querido Adenildo. O irmão José Carlos pede oração, ele diz aqui, pelo nosso querido pastor João Camilo e família. Obrigado, José Carlos, Deus abençoe pela sua lembrança, para que Deus continue sempre dando sabedoria a Ele, por nos ensinar com todo o amor e cuidado que Ele tem por nós. É um prazer, uma alegria ensinar e trabalhar com os amados irmãos aqui em Remígio. Orando pelos presbíteros Hamilton Marques e Josildo Pereira, como também pelo nosso irmão Josivan e o irmão Abson, e também a jovem Andrine, pessoas, irmãos nossos, por quem sempre oramos. Deus abençoe a todos, irmã Rob Maia, lá de João Pessoa, irmã Ruth,
né? Minhas irmãs em Cristo e de pai e mãe que estão nos assistindo. Deus abençoe as minhas queridas irmãs, minhas filhas, todos os que estão neste momento nos assistindo. Vamos orar pelos profissionais de saúde. Muito bem. Amanda, minha sobrinha por afinidade, minha sobrinha de Lema, lá de Campina Grande, Amanda Vidal. Muito bem. E que estão assistindo. Deus abençoe a família. Irmã Enaura Rodrigues também está assistindo. Esposa do pastor Gilvan, nosso companheiro, né, de ministério. Gilvan Rodrigues, o príncipe dos pregadores. É um prazer muito grande ter a nossa irmã Enaura, esposa do pastor Gilvan, conosco, nos assistindo este culto, como também a irmã Giselda. Deus abençoe a todos os amados irmãos e irmãs que estão assistindo. Deus abençoe a todos. Vamos orar, agradecendo. Mas antes, queridos, eu tenho uma comunicação para dar à igreja. Como eu expliquei num rápido vídeo, nós nos reunimos enquanto os pastores aqui de Remígio. Eu fui comissionado a conversar com o prefeito. O prefeito está elaborando o decreto. O decreto vai sair segunda, amanhã ou depois, porque o setor jurídico estava fazendo ajustes. Então, nós, enquanto Assembleia de Deus, os irmãos da Assembleia de Deus de Remígio, prestem atenção a esse aviso, nós estamos aguardando esse decreto. Por quê? O pastor José Carlos, ele, quando divulgou o decreto estadual, ele acompanhou o raciocínio do decreto estadual. Então, as cidades do interior poderão fazer cultos com 30% da capacidade do templo a critério dos prefeitos. E o nosso pastor presidente nos orientou, dizendo que quando recebêssemos por escrito essa autorização para fazer, nós poderíamos fazer. Então, amados, de posse deste raciocínio e desta ordem, nós estamos aguardando, por isso que não voltamos ainda. Enquanto isto, nós estamos fazendo uma enquete, uma pesquisa. A igreja em João Pessoa, na capital, não voltou. O pastor José Carlos achou mais prudente aguardar para o final do mês, próximo mês, que já é na outra semana. E aí, amados, ouvindo alguns irmãos, eu resolvi fazer essa enquete. Eu fiz um vídeo, coloquei no grupo da IEAD Remígio. 115 irmãos receberam este comunicado. Somente 40 me deram retorno. E os 40 que me deram retorno disseram assim: pastor, não comece agora. Dos 40, 28 disseram: não comece agora. E 12 disseram: comece agora. Portanto, os que não querem recomeçar agora, esperar que chegue o próximo mês. A orientação do pastor Zé Carlos são 28 irmãos. Portanto, 70% dos que responderam disseram não. Então tem 115. Se você não respondeu ainda, responda. Coloque no meu privado que você tem só a palavra não ou sim. Sim, você quer que a igreja volte já. Não, você quer que aguarde até que o pastor Zé Carlos dê as orientações agora para 1º de julho em diante. Ok, amados? Portanto, esta atitude nossa é de prudência. Então, os irmãos evitem comentários, distorções, desentendimentos, porque estamos fazendo uma coisa com muito critério, com os pés no chão, e com toda a coerência possível e obediência às nossas autoridades, que no meu caso, eu sou submisso, eu estou sob as ordens do pastor presidente da nossa convenção, pastor José Carlos de Lima. Então, eu sigo as orientações dele, porque se nós fizermos assim, será melhor para nós. E aí, amados, a prudência nesse momento, ela é muito importante. A prudência. Estamos numa pandemia, não se enganem, as contaminações, quando voltarmos a
todos para o mesmo ambiente, elas poderão aumentar, né? E esse vírus, ele é terrível, e ele deixa todo mundo sem resposta para algumas coisas. Alguns acham que só os velhos morrem, mas tem gente jovem morrendo. Então, queridos, vamos ter paciência, nós brevemente estaremos de volta ao templo. Vamos aguardar as orientações das nossas autoridades espirituais. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê uma semana abençoada. Quarta-feira, todos aqui na live. Sexta-feira, culto e doutrina. E domingo, se assim Deus permitir, estaremos aqui pregando o Evangelho. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia, por este culto abençoado, que sentimos a tua presença. Pai querido, seja com os teus filhos que estão até agora conosco, nos assistindo e participando deste culto e também cultuando a ti. Receba de todos nós, aqui de Remígio e de todas as cidades que nos escutam, receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Nos dê uma semana abençoada, nos livre do mal, abençoe os profissionais de saúde, abençoe aqueles que estão acometidos da Covid-19, restaure, Senhor, a saúde de todos aqueles que estão doentes. Pai querido, seja com a tua igreja, abençoe a nossa nação, eu te peço em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.